Existem certas coisas na internet que são conhecidas por serem mídias assombradas, já que existem histórias sobre elas que dizem que o simples fato de você consumi-las fará você estar em uma situação, digamos, complicada. É claro que isso é um grande clichê dentro das creepypastas, mas esse mundo de coisas amaldiçoadas na internet possuem alguns tópicos interessantes. E são esses tipos de coisas que falaremos nesse vídeo. Inclusive, existe um termo que descreve essas coisas, sendo ele o Viewing Hazard, que não possui uma tradução literal, mas Viewing Hazard se trata de mídias que você está em perigo se você vê-la, e em alguns casos, ouvi-la. E agora, sabendo disso, vamos conhecer algumas coisas que você não deve ver. É um fato que a franquia Pokémon possui centenas de lendas, e ao passar dos anos, novos mistérios e lendas relacionados à franquia surgiram. Porém, quando voltamos até a sua gênese, dentro dos jogos Red e Blue, vemos uma das suas primeiras lendas que ganhou bastante fama na internet, sendo talvez uma das lendas urbanas mais clássicas dos jogos. Essa história está relacionada ao tema principal de uma das cidades do jogo, a Lavender Town. Essa cidade já é um pouco assustadora por si só, já que ela é construída como uma cidade assombrada, onde existe até mesmo um cemitério de Pokémon, onde é possível, por exemplo, encontrar Pokémon do tipo fantasma. Mas o que realmente chama a atenção nessa cidade é a sua trilha sonora, que se tornou uma das mais icônicas da franquia, especialmente por toda a história que é relacionada a ela. Definitivamente, essa música é uma das mais assustadoras da franquia e bastante destoante das outras OSTs do jogo. E graças a isso, surgiu um rumor que correu pelos fóruns da internet bastante inspirada em um caso real. Em 16 de dezembro de 1997, ia ao ar no Japão um episódio do anime Pokémon chamado Den-no Senshi Porygon, que tinha como um dos focos o Pokémon Porygon, sendo o episódio 38 da primeira temporada. Porém, ele é conhecido hoje em dia por ter levado cerca de 600 crianças aos hospitais, graças ao episódio causar convulsões nelas devido a uma pequena cena onde existia uma rápida alternância entre vermelho e azul. Esse incidente fez até com que o anime entrasse em um hiato de 4 meses e virasse notícia internacional, incluindo aqui no Brasil pelo Jornal Nacional, antes mesmo da febre Pokémon estourar no mundo nos anos seguintes. E voltando a falar da Lavender Town, provavelmente baseado nesse caso, surgiu a ideia da Síndrome de Lavender Town. Ela diz que durante o lançamento dos jogos originais, lá em 1996, centenas de crianças teriam, digamos, perdido suas vidas por causa da música que toca em Lavender Town. É dito que todos os saves desses jovens estavam exatamente em Lavender Town. Em algumas versões é dito que a música que temos hoje no jogo não é a original, mas uma versão modificada sem supostos elementos que fizeram aquelas crianças fazerem o que elas fizeram. Na música original teria elementos como tons altos e batidas binaurais. A Nintendo teria trocado a música das cópias dos jogos vendidas posteriormente ao incidente. Mas é claro que isso é apenas uma história da internet, que se desenvolveu ao longo dos anos, tendo seu ápice em popularidade no início da década passada. Existe até uma música que eu acredito ser uma recriação da música original, que é chamada de Lavender Town Beta, que é de fato bastante irritante de se ouvir.
E ainda falando de música, temos uma outra lenda urbana relacionada a uma canção amaldiçoada. Ela se trata de uma música feita por um pianista húngaro chamado Rezo Seres e ficou conhecida como Gloomy Sunday, que pode ser traduzida para Domingo Sombrio. Essa música foi feita durante os anos 30, mas em específico em 1933, e ela é considerada uma das músicas mais tristes de sua época, tendo uma letra bastante melancólica descrevendo um homem que está prestes a tirar sua própria vida após a morte de sua amada. Após o seu lançamento original, ela foi regravada por vários outros músicos, especialmente artistas americanos, durante o final dos anos 30 e os anos 40. E foi nessa época em que a música ganhou o apelido da canção húngara do suicídio. Afinal, durante os anos 30, casos de pessoas escolhendo não viver foram atribuídos a essa música. Era dito que pelo menos 100 pessoas tiraram suas vidas por causa dela. Só que não se sabe se isso realmente aconteceu, sendo considerada por muitos como apenas uma lenda urbana. Mas o que também é levantado nessa história é o fato do compositor da música também ter tirado sua vida em 1968, 35 anos depois da música ser feita, o que aumentou ainda mais a proliferação dessa lenda. Vártalak, kedvesem, templomi imádom. E também dentro dessa temática temos vídeos que supostamente podem te fazer mal se você vê-lo. Um dos mais clássicos com certeza se trata do vídeo chamado Mariana Modegard Glesgorv. Nesse vídeo vemos apenas um rosto de um homem em uma cena bastante avermelhada. O vídeo que temos disponível possui apenas 20 segundos, mas segundo a história, o vídeo original tem cerca de 2 minutos. É dito que ele em algum momento foi postado no YouTube e algumas pessoas o viram completo. E com isso, cerca de 153 pessoas que assistiram a versão completa arrancaram seus próprios olhos e os enviaram até a sede do YouTube, fazendo a plataforma tirar o vídeo original do ar. Pois é, isso é uma história bem internet no início dos anos 2010. Parece que a creepypasta surgiu em abril de 2008, a data em que o primeiro vídeo sobre a história foi postado, e ela começou a ser divulgada principalmente no 4chan, sendo que dentro da história é dito que a pessoa presente no vídeo é desconhecida, mas na verdade essa é uma foto de um homem chamado Byron Cortez, que é residente das Ilhas Virgens Americanas, sendo uma foto dele tirada em 2004. Outro caso de vídeo amaldiçoado se trata de um vídeo chamado WPQEPQW, que surgiu na internet em meados de 2014. Nele vemos um vídeo do que é aparentemente uma pessoa que está fortemente borrado, fazendo com que exista dúvidas do que realmente aparece ali. O vídeo também apresenta uma música distorcida que fica cada vez mais alta à medida que o vídeo passa. Junto desse vídeo surgiu um outro que meio que tenta criar uma história em torno dele, onde era dito que esse vídeo era extremamente difícil de se encontrar no YouTube. O autor do vídeo até relata que ele demorou cerca de 2 semanas para encontrá-lo. Esse vídeo também fala que ao ver esse vídeo, as pessoas apresentaram sintomas como náusea, tendo teorias que ele apresentava uma pessoa prestes a ser executada até um experimento mal sucedido do governo. Essa pessoa também diz que após ter visto o vídeo, ele aparecia aleatoriamente enquanto ela estava usando seu PC, como se fosse uma espécie de vírus. Muitos consideram esse segundo vídeo uma espécie de ARG, o que de fato parece ser o caso. Porém, não se sabe o que é isso que aparece no vídeo borrado, já que, pelo menos até onde eu pesquisei, não foi encontrado o vídeo sem o efeito, podendo ser até mesmo algo bastante perturbador encontrado em um canto estranho da internet, podendo ser também um vídeo feito pelos criadores desse suposto RG, mas não se sabe.
E dentro de lendas urbanas, coisas que você não pode ver são um conceito bastante recorrente, onde principalmente certas criaturas descritas nessas lendas podem causar algo de ruim com alguém que simplesmente viu ela. E existe uma lenda urbana oriunda do México conhecida como a Morte Branca, ou La Muerto Blanco. Essa lenda descreve uma jovem mulher que teria morrido pelas suas próprias mãos, devido a ela se sentir solitária e não amada. É dito que ela odiava tanto a sua vida que mesmo após a sua morte, como um espírito, ela tenta apagar qualquer traço da sua existência, focando principalmente em matar qualquer pessoa que saiba sobre sua lenda. O que é exatamente o que você está fazendo agora, então se isso for verdade, ela está agora procurando todos nós. E é dito que ela vai até a sua casa e bate na sua porta e fica lá até você atendê-la. E mesmo que você saia de sua casa por outra saída, ela ainda irá te alcançar de qualquer forma. Ou seja, você tem duas opções, ou ficar trancado dentro da sua casa pelo resto da sua vida, provavelmente sem receber nenhum tipo de visita, ou ser morto por ela. Eu não sei se é porque essa não é uma lenda muito conhecida fora do seu país de origem, mas eu não consegui encontrar muitas informações sobre ela na internet, tanto em inglês quanto em espanhol, principalmente falando dela de uma forma mais documental, mas enfim. Algo bastante interessante é o mundo das pinturas amaldiçoadas. Existem centenas de pinturas que são conhecidas por estar relacionadas a eventos estranhos e desastres, sendo que algumas delas eu já falei em um vídeo passado daqui do canal, mas existem mais algumas outras que valem a menção. Uma das mais bizarras se trata de uma pintura que ficou conhecida como Man Propose, God Disposes, que pode ser traduzida como O Homem Propõe, Deus Dispõe, pintada em 1864 pelo inglês Edwin Landseer, artista que era especializado em pinturas de animais. No quadro vemos uma representação de dois ursos polares entre destroços de uma expedição ao Ártico. Atualmente o quadro está localizado na Universidade de Londres, a Royal Holloway, e lá os estudantes falam sobre uma lenda relacionada à pintura que diz que em um certo dia, um dos estudantes da universidade, durante a aplicação de uma prova, teria morrido após furar um dos seus olhos com uma caneta, após escrever algo como "os ursos me fizeram fazer isso". Não existe nenhum registro que diz que isso realmente aconteceu dentro da universidade, porém é certo que no passado alguns estudantes já reclamaram da pintura, dizendo que eles não conseguiam se concentrar devido a ela ser muito assustadora, tendo ocasiões em que ela foi até mesmo coberta por um pano. Outro caso se trata de uma pintura que ficou conhecida como O Homem em Angústia, que foi pintada por um artista até então desconhecido. Atualmente, a peça pertence a um homem chamado Sim Robson, residente de Coimbra, na Inglaterra. Sim diz que ele herdou essa pintura de sua avó, que dizia a ele que o seu artista a pintou com uma mistura de tinta e o seu próprio sangue, e ele também supostamente decidiu não viver mais após finalizá-la. O Sim Robson fez até um vídeo sobre essa pintura e postou no YouTube no dia 1º de junho de 2010, relatando algumas experiências paranormais que ele presenciou após ganhar a pintura de sua avó. E esse vídeo, como vocês podem ver, é puro suco de Movie Maker. Existem muitas pessoas que não acreditam nos relatos de Sim, dizendo até que existe a possibilidade dele mesmo ter feito esse quadro. Porém, sua história meio que viralizou na época, chamando muita atenção de interessados em objetos assombrados. Inclusive, parece que por algum momento ele listou a pintura no eBay, porém parece que ele não a vendeu, dizendo que atualmente ela está guardada em um local seguro. Ok, chegamos na parte do vídeo em que falaremos de uma coisa um pouco mais séria que pode dar ansiedade em algumas pessoas. Então, se você acha que você pode se perturbar com o próximo tópico, que eu já vi gente genuinamente preocupada com ele, eu sugiro você terminar de assistir o vídeo aqui. Mas não se esqueça de deixar o seu like, tá? Um
dos casos de coisas amaldiçoadas da internet mais estranhos e obscuros se trata dos Solar Plexus Clown Gliders, um termo que pode ser traduzido como palhaços planadores do plexo solar. E sim, isso não parece não ter sentido nenhum, e provavelmente não tem mesmo, mas vamos seguindo. Solar Plexus Clown Gliders é supostamente o nome dado a um coletivo de eventos paranormais causados por uma entidade corrupta. Eventos paranormais esses que eram espalhados através de correntes de e-mail durante os anos 90. É dito que pessoas seriam infectadas por essa entidade após verem uma série de imagens relacionadas a esses eventos paranormais, ou de simplesmente ouvir, ler ou escrever o nome Solar Plexus Clown Gliders, gerando sintomas como alucinações realistas, falhas na realidade e enfraquecimento emocional, sendo que uma das supostas imagens atribuídas a essas atividades é essa, que sim é um pouco perturbadora de fato. Toda essa história é bastante confusa na verdade, e isso é agravado principalmente por não saber exatamente de onde ela veio. É presumido que ela veio do 4chan, assim como a maioria das coisas desse estilo, tendo algumas threads arquivadas datadas de 2018 falando sobre esse tema. Mas ao que parece, essa imagem em si veio de um livro chamado Por que Tudo Ainda Não Desapareceu, do filósofo francês Jean Baudrillard, sendo uma imagem feita pelo fotógrafo Alain Guillaume. Inclusive nesse livro existem algumas outras imagens também um pouco estranhas. Ou seja, esse caso é muito possivelmente mais uma teoria da conspiração inventada pelo 4chan. Afinal, Solar Plexus Clown Gliders parece apenas uma junção de várias palavras aleatórias, que soam como algo oculto. Mas parece que de fato não significa nada, mas nunca se sabe, né? Sei lá. Inclusive, muitas pessoas lembram de um termo que provavelmente foi criado por um troll na internet, o Mexican Sugar Dancing, ou a dança do açúcar mexicano, que é descrito em alguns lugares como um fetiche extremamente bizarro e nojento, sendo um daqueles termos que você nunca deve pesquisar no Google. Mas quando você faz isso não aparece nada, pelo menos não apareceu nada pra mim. E o Solar Plexus Clown Gliders provavelmente é algo parecido, sendo um termo criado para aparecer o nome de uma teoria da conspiração extremamente obscura que é difícil de encontrar informações sobre. Então eu acho que é isso. Esses foram algumas coisas que são consideradas viewing hazards. Esse é um tema que eu estava planejando trazer há algum tempo aqui no canal, só que eu tinha um pouco de medo de trazer, já que pode ser um tema um pouco complicado, mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!